E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje a gente vai resolver um problema de integral de superfície, caso que a gente quer resolver, em particular, calcular o fluxo através da fronteira de um determinado campo vetorial. O campo vetorial que eu tenho é o xi, mais yj mais ek, e a fronteira que eu tenho, a superfície que eu tenho, ela é formada lateralmente por um paraboloide e ela é tampada em cima por um plano, caso o plano z é igual a 1. E aí a gente tem duas opções para resolver esse problema. A gente pode fazer ou diretamente ou usar o teorema do divergente. Nesse caso a gente vai usar o teorema do divergente para a gente ver como que a gente consegue acelerar e muito a solução desse problema, tá? Então, vamos lá. Eu quero calcular o fluxo. O fluxo é a integral de superfície sobre a superfície de f escalar n ds. Só para a gente entender o trabalho que a gente vai ter se for calcular isso diretamente, a primeira coisa que a gente tem que observar é que a gente tem duas superfícies diferentes. Então, só para a gente entender, antes da gente usar o teorema do divergente, se a gente fosse calcular essa integral diretamente, eu teria que calcular a integral no S1, que seria essa parte lateral aqui, de f escalar n1, que é o vetor normal para essa superfície, então eu teria que achar quem é o vetor normal dessa superfície aqui, mais uma segunda integral em S2 de f escalar n2 ds. Então, se a gente fosse calcular diretamente, a gente teria que calcular duas integrais. Um para a lateral e um para a tampa de cima aqui. Para calcular essa integral da tampa é relativamente rápido, mas calcular essa integral da lateral é um pouco trabalhoso, até porque eu tenho que parametrizar a superfície, tenho que achar o vetor normal da superfície, e isso dá um certo trabalho. E aí a opção para a gente ganhar tempo é a gente usar o teorema do divergente. O que diz o teorema do divergente? Como essa superfície ela é fechada, o teorema do divergente diz o seguinte, que essa integral de superfície ela pode ser transformada numa integral tripla de volume do divergente do campo vetorial dv. E que volume é esse? O volume, no caso, é o volume limitado pela superfície. Eu tenho, então essa superfície é fechada, ela tem uma parte lateral e ela tem uma tampa, então ela define um volume ali no espaço, então é a integral dentro desse volume do divergente do campo vetorial. Quem que é o divergente do campo vetorial? Então, se eu tenho aqui um campo que ele tem componentes PI mais QJ mais RK, tanto P quanto Q quanto R, funções de x, y, z, são funções definidas no espaço, então o divergente do campo vetorial, ele é, na verdade, a soma de dp dx mais dq dy mais dr dz. Para a nossa situação, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, ó, o P é igual a Y, o Q é igual a X e o R é igual a Z. Foi o que foi dado para a gente no problema. P de XYZ é igual a Y, Q de XYZ é igual a X, R de XYZ igual a Z. Significa, então, que se eu for calcular o divergente aqui desse campo dado no nosso problema, a gente tem isso aqui, ó, d dx de Y mais d dy de X mais d dz de Z. Claro, derivada de y com relação a x é zero, derivada de x com relação a y é zero, derivada de z com relação a z é 1. Então isso aqui dá exatamente 1. Beleza? Já temos então o nosso divergente, tá? Então esse é o divergente do campo vetorial, ele é 1. Significa que a minha integral do fluxo desejada, isso significa que a minha integral de fluxo desejada de f escalar n ds, ela na verdade é exatamente a integral tripla dentro do volume daquele interior ali do paraboloide, naquele formato de taça ali, tá? De quem? De 1 dv. A gente só precisa, na verdade, então, calcular o volume daquela região. Como que a gente vai calcular o volume dessa região? A gente pode usar, agora, só o processo de integração tripla mesmo e usar talvez um sistema de coordenadas cilíndrico aí para ficar mais fácil. Primeiro, se eu olhar de cima o meu desenho, o que eu vou achar? Se eu olhar de cima o meu desenho, eu vou ver um círculo de raio unitário. Significa que o meu domínio no plano, eu tenho um volume, eu quero descrever a minha região V aqui. Então eu tenho um volume no espaço, que se eu olhar de cima, eu vou ver um círculo de raio unitário. Ok? Porque eu tenho, a minha região ela é formada por um paraboloide na lateral e o plano Z igual a 1 em cima. Então se ele é o paraboloide na lateral e o plano Z igual em cima, então eu posso escrever o seguinte, ó, deixa eu apagar esse V aqui, ó, só para a gente entender. Eu tenho que eles se encontram, que o paraboloide Z igual a X
quadrado mais y quadrado, ele se encontra com o plano z igual a 1 exatamente nesse ponto, o que dá, então, claramente um círculo de raio unitário. Significa que se eu olhar de cima, o meu domínio no plano, então o domínio no plano, ele é o conjunto de todos os xy, tal que x2 mais y2 é menor ou igual a 1. Isso forma o meu domínio no plano, ok? E aí, quem que é o meu domínio na dimensão z? O meu domínio na dimensão z, ele é o seguinte, vou voltar no desenho aqui. Ó. Se eu olhar o meu desenho, eu tenho aqui ó, um paraboloide tampado por esse plano z igual a 1. Significa que no z, o z varia do meu paraboloide que está aqui embaixo, x2 mais y2, até chegar lá em cima no topo, no z igual a 1. Então o meu z aqui nesse caso, ele varia de x2 mais y2 até z igual a 1. Significa com isso que o meu domínio espacial, XYZ, ele tem quais características? O XY, ele pertence ao disco, D aqui que eu coloquei, e o Z, ele tem que satisfazer esse cara aqui. Ó. Tem que satisfazer que tem que ser maior do que x2 mais y2 e menor ou igual do que 1, beleza? Então essa é a minha região de integração. Então eu só preciso calcular essa minha integral dentro desse domínio. Posso usar coordenadas cilíndricas. Nas coordenadas cilíndricas eu vou trocar o x por r cosseno θ, vou trocar o x por r seno θ. Então essa integral aqui do fluxo, que é a integral tripla do fluxo aqui, ó. Então essa integral do fluxo, que é a integral tripla de v dv, ela na verdade, em coordenadas cilíndricas vai ficar, se eu estou num disco de raio unitário, o θ varia de 0 até 2π, coordenadas cilíndricas, o raio varia de 0 a 1, e o z ele varia do paraboloide, que é o que está embaixo, mas como eu estou em coordenadas cilíndricas, o paraboloide é r cosseno de θ ao quadrado mais r seno de θ ao quadrado até o plano z igual a 1 aqui. De quem? De r dz dr dθ, e esse r que entrou aqui, ele é o jacobiano. Simplificando todo o negócio aqui, isso aqui é a integral de... Primeiro, nada depende de θ. Por que nada depende de θ? Porque r cosseno ao quadrado mais r seno ao quadrado dá r ao quadrado, então essa é a integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1, na integral de r ao quadrado até 1, de r dz dr dθ. Posso integrar direto em 2π, em θ, perdão, que dá 2π, então essa é a integral de 0 a 1, da integral de r ao quadrado a 1, de r dz dr. Posso integrar agora com relação a z, trivial, não tenho nada de z ali, então isso fica 2π, integral de 0 a 1, de r vezes z, com z variando de r ao quadrado até 1, dr. Vou substituir agora, então é 2π, integral de 0 a 1, de r vezes 1 menos r ao quadrado, dr. E essa integral é bem facinha de calcular. Eu tenho, na verdade, aqui o produto entre r, então, a integral de 0 a 1 de r menos r ao cubo, dr. E aí, isso aqui vai dar 2π, r ao quadrado sobre 2, menos r à quarta sobre 4, com r variando de 0 a 1. No 0 isso tudo dá 0. No 1 isso vai ficar 2π vezes meio menos 1/4. Meio menos 1/4 dá 1/4. Isso aqui então é 2π vezes 1/4, que isso é igual a π sobre 2. E a nossa integral então do fluxo, ela dá π sobre 2. Esse é o fluxo através da fronteira que a gente achou usando o teorema do divergente. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, até a próxima.